Olá, queridos amigos, irmãos queridos do Luz e Caridade. Jesus nos abençoe a todos, em especial neste período que a casa faz mais um ano de sua existência, com as suas tarefas, as suas atividades. Em especial, eu queria saudar a nossa presidente, Tânia Pastore, que assume essa tarefa, de guiar os destinos da casa, naturalmente, atendendo a todas as solicitações dos trabalhadores, da espiritualidade amiga, que conduz os trabalhos, dando a intuição necessária para a realização das tarefas, que ela seja sempre envolvida em vibrações de paz, de amor, de lucidez, principalmente, porque aquele que dirige a instituição é sempre alguém que precisa ter muita lucidez para abrir os canais da intuição e sempre agir com bom senso, a favor do desenvolvimento das tarefas da casa. Queria também saudar a instituição, em especial, na pessoa de Léo, essa figura ímpar, esse amigo querido, e que durante muitos anos veio representando a casa na função da sua presidência e nos diversos trabalhos que sempre esteve ligado, e ele que traz sempre aquela proposta jovial de se conduzir, de observar, de analisar, com a sua gentileza ímpar, a sua gentileza que já é parte da sua personalidade. Então, para este querido amigo também, parabéns por ter estado muitos anos à frente da casa, e com a dedicação natural que todos nós conhecemos. Queria saudar também todos os trabalhadores, não vou aqui citar os nomes porque é muita gente, eu vou esquecer o nome de alguém, mas todos os trabalhadores da casa, pelos seus investimentos nessa atividade. Uma casa espírita não se faz só com o presidente ou a presidente, ou com a diretoria. Uma casa espírita se faz com todos os trabalhadores, com todos aqueles que se dedicam, com os colaboradores. Alguns não são trabalhadores diretos da casa, mas são colaboradores que estão ali juntos, que estão levando os recursos, que estão levando o estímulo, fazendo as propostas, levando também as suas reflexões, às vezes discordâncias. É natural, desde que se perceba que uma discordância é uma discordância que visa favorecer o crescimento da casa. Não é discordar por discordar. Não é ter um ponto de vista pessoal por ter um ponto de vista pessoal, mas algo que amorosamente possa ser levado para um campo de debate, de discussão, de análise, e que todos saiam dali com um ganho, que a instituição saia com ganho, e mesmo aquele que por alguma razão foi voto vencido, ele saiba que ele continua sendo membro da casa, e isso não representa nenhum tipo de violência ou agressão contra ele. Lá na instituição que eu trabalho há muitos anos, eu fui voto vencido muitas vezes. Mas por isso não te criei nenhuma dificuldade com os trabalhadores, pelo contrário. A proposta vencedora, em termos de implantar um trabalho, alterar um trabalho, seja lá o que for, é outra proposta que passou a ser a minha proposta também. Então, nesse sentido, e eu narro isso porque percebe-se que o amor está presente na instituição. É isso, e é esse o grande substrato que os espíritos usam num centro espírita, numa casa espírita, para realizar os seus trabalhos. Não é apenas dizer ser espírita. É necessário ser espírita, e o espírita é o cristão. E o cristão é aquele que se reúne
em nome do amor e pelo amor e para o amor. Por isso que Jesus, ele classifica bem, ele delineia bem quem são os seus discípulos. Né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então é isto. Não há uma outra forma de você sustentar uma casa espírita com esta instituição, o Luz e Caridade, por 65 anos, apenas com teoria espírita. Não pode, não fica, não vinga. É necessário haver amor entre os membros da instituição. Com as discordâncias naturais, mas não deixa de ser amor. Né? Amor representado pelo respeito, pela compreensão, pelo entendimento, pela indulgência, pelo perdão. Isso tudo é caridade, né? Questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Vocês estão estudando aí, né? Então, 886 é isso aí. Então, nesse sentido, 65 anos são muitos anos, é muito tempo. É muito tempo do grupo unido, do grupo ligado, né? A espiritualidade numa proposta de interação profunda com os encarnados que conduzem as tarefas. Então, a orientação para que haja sustentação e haja crescimento é esta. Por isso a reflexão que nós trazemos hoje, Ana deixou o tema livre, Oscar, fale de um tema que você achar que deva falar. É o período de aniversário da casa. Eu fiquei pensando, não tive muita dúvida não. Eu vou falar sobre a vitória do amor. É o nosso tema de hoje, né? A vitória do amor. Porque é isto. A vitória do amor é exatamente este resultado útil, esse resultado prático, esse resultado vívido que nós percebemos no Luz e Caridade. As tarefas que são realizadas, né? Então, eu vendo, por exemplo, e analisando sempre como extrair o que o amor pode nos oferecer. Essa eu acho que é a grande tarefa do cristão. Né? O que eu posso extrair do amor? Né? Observar o amor, onde ele está, como ele se manifesta, como eu posso atuar, porque isso vai representar mesmo a profundidade da vida, o sentido da vida. A vida não tem sentido sem amor. Em nada. Os relacionamentos que começam sem amor, se esse amor não ingressar nesse relacionamento depois de algum tempo, ele é um relacionamento fadado à esterilidade. As pessoas vão se tratar por ali, vão se tolerar e tal, mas não vão se estimar profundamente, que é uma consequência do amor. Né? É uma estima muito profunda, é uma afeição muito profunda, é um zelo muito profundo, é um cuidado muito profundo. É assim que se mantêm os grupos, é assim que se mantêm as instituições cristãs. Então, o que o amor nos oferece? Essa deve ser uma reflexão para todas as atividades da casa, para todos os grupos da casa, sempre. E a conclusão será: nós só poderemos perceber o que o amor tem para nos oferecer amando. Quando amamos. E isso fará a ampliação da nossa consciência. A consciência vai se ampliando, porque cada vez mais nós teremos menos palavras e mais ações. Né? Usaremos de uma forma menor o tempo para determinadas observações ou até discussões que terminam sendo inúteis, infrutíferas. Mas amaremos mais. Mas é necessário que a consciência se amplie. Né? Por isso que Jesus é o guia do amor. Né? Ele é o guia do amor. Por isso. Porque ele é essa fonte de amar. Por isso que os espíritos, no Livro dos Espíritos, respondendo a Kardec, quando Kardec pergunta, mas qual
quem nós podemos ter? Dá aí um modelo para que nós possamos seguir. Não é? Aí eles dizem, vede Jesus. Então ele é o guia e o modelo. O guia porque orienta as ideias, ele dá o norte das ideias. Como qualquer guia, né? Se você vai fazer uma viagem e contrata um guia, o guia tem que lhe dar o norte, né? Porque um guia que não lhe diz para onde vocês estão indo, os turistas estão indo, não é um guia. Mas o guia dá o norte. Ele organiza as ideias. Ele elucida. Ele é o guia. Ele diz para onde devemos rumar. E ele disse, devemos rumar para Deus. Esse é o norte. Deus é o norte que devemos alcançar, que devemos buscar. E ele diz, fiquem comigo, façam comigo, eu sou o caminho. Então ele se tornou modelo, né? Quem é o modelo? O modelo é aquele que tem que ser imitado. Só um modelo. Não temos os modelos aí da grande mídia. Fulano comprou um sapato, não sei, o cara vai comprar, milhões de pessoas compram um sapato igual. Agora ele está usando uma pulseira, milhões de pessoas vão comprar aquela, vão imitando aquela pessoa. Só que os ídolos, também, como diz Joana de Ângeles, os ídolos são tão vazios quanto os fãs. Porque só há um mestre e um guia real, que é Jesus. Então, nesse sentido, é que nós precisamos escutá-lo, né? Precisamos observá-lo, precisamos analisá-lo, né? Como foi o amor produzido por ele, como ele amou. Notem como ele diz nessa condição de guia de modelo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, daquela forma que ele amou. Então precisamos analisar, estudar, para ingressarmos mais profundamente nos campos do amor, como Jesus amou. Como ele amou? Quando ele foi traído, ele fez isso. Quando ele foi esquecido, ele fez isso. Quando as pessoas tiveram necessidades, ele se sacrificou desta forma. Ele se colocou nesta posição. Ele apresentou, na verdade, Deus num conjunto de possibilidades que até então a humanidade não tinha. A humanidade tinha Deus como o Senhor dos Exércitos, né? como um julgador. Olha aí. Então ele diz que há uma força de atração entre nós e Deus. E essa força de atração entre nós e Deus é o amor. Nós somos atraídos para Deus, queiramos ou não, tenhamos consciência ou não disso. Joana de Ângeles classifica a esta força de atração, esse deslocamento para Deus, de deotropismo. É o tropismo, que é a caminhada, né, para Deus. Então, todos os passos que nós dermos no sentido de Deus, esses passos são passos de amor. Por isso o tema é a vitória do amor. Porque são os passos que nós estamos dando. São os passos que vocês, os trabalhadores do Luz e Caridade, estão dando ao longo do tempo. Quando estão realizando as suas tarefas. Quando estão se autossustentando e sustentando-se reciprocamente nessa atividade, nesse encontro, nesse querer bem recíproco, mútuo. É isso. É isto. Onde vocês se estimam profundamente e seguem profundamente juntos, cada um realizando o seu trabalho, que cada um sabe o trabalho que tem para realizar. Toda vez que nós criamos uma resistência para essa atração, essa caminhada para Deus, aí nós estamos vivenciando uma coisa que se convencionou chamar de mal. O mal é toda resistência, né? É toda força que visa interditar essa caminhada para Deus, que é o fruto, na verdade, da ignorância.
né, da ignorância. Nós sabemos que a ignorância e o mal, né, o mal ele é transitório, ele não é permanente. Ele tem uma vida curta. Se nós buscarmos o amor e buscarmos Jesus, vê-lo e observá-lo, não é apenas buscar Jesus falando Jesus, Jesus, não, buscá-lo com o coração. Nós ingressaremos nesta caminhada profunda que é o amor. O amor ele tem uma linguagem profunda e é a linguagem que nós vamos identificar em Jesus. A linguagem sem palavras. Na maioria das vezes, amamos sem palavras. Né? Lembram até de uma expressão de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis. Pregue o evangelho em toda parte, mas, se necessário, use palavras. Se necessário. Interessante, né? Se necessário. Ou seja, não é exatamente necessário, mas o olhar, mas a escuta, não é? Mas o atendimento que se faz. É a responsabilidade de amar. Olha aí. É a responsabilidade de amar. E aí acontece um fenômeno muito curioso, uma coisa assim, eu fico sempre examinando isto, Nós começamos a amar mais e acharmos tempo para fazermos mais coisas dentro dos campos do amor, quando as situações para nós, elas são mais difíceis. Notem isso, é uma coisa impressionante isso. Todas as vezes que a situação é mais difícil, que a situação é mais grave, que nós somos mais oprimidos, né? Nós estamos vendo aí todo esse processo da pandemia agora, né? Então nós estamos vendo como das pessoas está brotando uma solidariedade muito grande. Porque esse é um fenômeno muito curioso. Eu sempre observei isso, mesmo antes da pandemia. Eu sempre observava isso, né? Nos momentos onde as coisas são mais difíceis, são mais duras, onde nós temos menos tempo por exigências da família, exigências do trabalho, um problema de saúde, é quando nós mais achamos tempo para fazer um trabalho no bem, né? Um trabalho no amor, nos campos do amor. É quando nós somos mais exigidos. Olha que coisa interessante, né? Então é neste sentido que vai nascer este dever. A responsabilidade de amar faz surgir o dever. Porque nós encontramos o sentido da vida. Se nós encontramos o sentido da vida, que é a alegria de amar, que o amor dá essa alegria, nós sabemos disso. As coisas materiais, elas vão ficando cada vez mais para trás. Elas vão perdendo muito significado na nossa vida. Né? Elas vão se perdendo, vão ficando distantes e tal. Porque à medida que amamos, é à medida que nos envolvemos mais com a vida. E é isso que Jesus nos apresenta. Ele diz, eu vim para que tenhais vida, mas não é qualquer vida. Vida em abundância. Que é a vida que nós precisamos. Que é a vida que nós necessitamos. E depois é a vida que nós repartimos com as outras pessoas. Então, eu fico me recordando, dentro das atividades do Luz e Caridade, uma muito importante, que é uma preocupação que Léo sempre falou, até em doutrinárias, em outros momentos da casa, ele sempre se importa com uma coisa que eu acho muito importante, que é assim, a casa manter as portas sempre abertas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito. Olha que a gente enfrenta desafios muito significativos, mas são esses desafios que, vencidos, fazem com que nós consolidemos mais e mais e mais o amor em nós. Né? Quando a gente entra ali no Luz e Caridade, tem sempre alguém que aperta que destrava a porta. É importante. Não só para o expositor, mas para qualquer pessoa que chega. Porque o acolhimento, do lado esquerdo, logo na entrada, nós temos aquelas duas queridas amigas
que fazem ali o lanche, que preparam aqueles bolos deliciosos, e sucos e tal, o café, né? Então já chegamos quem chega com fome já vai fazer o seu lanche para poder depois realizar a sua tarefa. Os frequentadores, quando ingressam, são bem recebidos, são amorosamente recebidos. Por quê? Porque ali já é uma energia do amor. A energia do amor. Não há nada mais significativo do que o acolhimento. Não é uma casa espírita, tem que ter o acolhimento. Isso é a alma da casa espírita, é a alma do amor. Um amor que não há acolhimento, que amor é esse? Acolher é receber sem julgar. Receber sem julgamento. Apresentar a alegria pelaquela pessoa ter ido. Pode ser um colega, um companheiro de trabalho, mas normalmente nos vemos sempre, mas em especial aqueles que chegam em aflição buscando a casa. Porque no amor não há dogmatismos, modelos rígidos, coisas impositivas. O amor é a expressão do coração que ampara, que recebe, que acolhe, que agasalha. E a gente sente isso quando entra no Luz e Caridade. É uma construção do próprio grupo que atua na casa. Isso não é improvisado. Isso não é falsificado. Você não pode falsear o amor. O amor é o resultado da expressão da espontaneidade do coração. Então, quando nós vemos a casa se organizar nos seus trabalhos, pensar os trabalhos, enriquecer os trabalhos, isso é amor. Porque poderíamos estar fazendo a mesma coisa há 65 anos atrás. Mas se ama, o amor é inventivo, o amor é jovial, o amor é renovador, o amor é restaurador. Olha aí. Então, quando vemos os trabalhos doutrinários estruturados, organizados, os temas bem escolhidos, né? As equipes que conduzem o trabalho doutrinário nos grupos de estudo e nos diversos outros grupos da casa, como conduzem na doutrinária. Porque qual é a base da terapêutica espírita? Qual é a base do tratamento espírita? O esclarecimento. O esclarecimento. Então, levar o conhecimento espírita, que é o conhecimento do Evangelho também, cristão, que a moral espírita é a moral do Cristo. É conduzir esse material a tantos quantos possam chegar, encarnados e desencarnados. Porque quantos desencarnados não são acolhidos na casa? Nas reuniões mediúnicas? Ou aqueles que simplesmente são levados para o salão doutrinário e assistem às doutrinárias. São esclarecidos, são acolhidos, são amparados, recebem os tratamentos energéticos necessários. Ali na casa eles ficarão por um tempo, porque uma casa com 65 anos é uma casa que já estabeleceu foros de legitimidade no bem. Tem créditos no mundo espiritual. Os seus trabalhadores são confiáveis. A energia que circula na casa é uma energia do bem, uma energia do amor consolidada. Claro, vai ter um problema, vai ter uma coisa aqui, uma coisa ali, vão ter algumas instabilidades, tá, mas existe a sustentação do amor. Em dado momento, alguém da casa pode chegar e dizer, não, vamos restaurar a nossa solidez moral. Houve um incidente disto, houve um problema disto, houve uma certa... mas vamos voltar, não é? O presidente vai chamar, a presidente vai chamar, né?
Porque é alguém que tem que estar perfeitamente conectado com a espiritualidade superior. Eu me recordo quando eu fui presidente lá da nossa casa, foi absoluta assistência espiritual, muito profunda. Havia momentos que eu sentia até um calor, né? Um calor mesmo, uma presença espiritual, nos momentos de olhar, de ver, de observar, de decidir. Muitos momentos difíceis que tinham na casa, ouvi a intuição de dizer, convoque uma reunião de diretoria. Convoque, leve o assunto, porque todos precisam participar dessa decisão. Não é participar para você dizer, eu decidi assim, não. Todos precisam ingressar nessa decisão para todos acolherem a decisão e trabalharem junto na realização dela. Isso é trabalhar em grupo. Isso é o trabalho coletivo. Por alguma razão, naquele momento, você foi guindado à posição de presidente, ou de diretor de um departamento, ou de coordenador de uma atividade. Né? Mas, na verdade, você é parte do grupo. Essa é a consciência que quem está à frente da casa tem que ter. Temos que pensar no grupo. Quando estamos fora da casa, passando por determinadas dificuldades da vida pessoal, do que eu tenho que me lembrar? Do grupo. Olha aí. Lembrar do grupo. Porque o grupo unido, o grupo realizando as tarefas, aquilo lhe dá sustentação moral, lhe dá sustentação emocional para você também realizar suas conquistas lá fora. Não nos enganemos, os bons espíritos estão conosco onde estivermos. Eles estão conosco onde estivermos. Cada trabalhador do Luz e Caridade tem sim a equipe espiritual deslocada para trabalhar com ele nos momentos dos testes, dos exames, que vão se dar na família, que vão se dar no ambiente de trabalho, que vão se dar na rua. Na rua, às vezes, é um assalto, na rua, às vezes, é um acidente, né? E aquelas intercorrências todas que acontecem na vida comum. Ah, mas é porque é um privilégio? Não, não é um privilégio. É porque nós disponibilizamos nossos recursos para eles realizarem as atividades dele no mundo físico. Ele não tem corpo. Ele não tem como fazer. E ele estabelece essa simpatia. Lembra? Kardec fala isso no Livro dos Médiuns, né? Bom médium é aquele que desperta a simpatia dos bons espíritos. É perfeito, não é aquele que traz as mensagens. Não, claro, são bons médios, são bons condutores da produção mediúnica. Mas ele quis dizer no sentido dos corações ligados com o mundo espiritual elevado. Então nós somos acarinhados pelo mundo espiritual. Eles cuidam de nós. Eles sabem, eles torcem, eles se envolvem. Quantas situações vibratórias não são quebradas dentro do trabalho da casa antes que elas aconteçam? Eles quebram. Algumas eles deixam para examinar como estamos na nossa fibra moral, na nossa têmpera moral. Porque precisamos constituir uma fibra moral, uma têmpera. Conhecem aquelas facas, aquelas espadas de antigamente? O cara passava no fogo e na água, no país, constituindo uma têmpera mesmo resistente. Então precisamos de exames, né, de testes, né? Já imaginou se não fôssemos testados? Não progrediríamos. Não haveria progresso. Como é que é progresso sem exame? Então, quando Luz e Caridade estabelece grupos de auxílio aos idosos, olha que tarefa lindíssima. Muitas casas hoje não trabalham muito assim quanto com suporte, com amparo, com orientação. Né? Quando Luz e Caridade realiza os seus seminários, quando o Luz e Caridade realiza todas as atividades que envolvam aquela comunidade, quando Luz e Caridade ora, emite uma vibração que envolve toda a comunidade,
É uma vibração que se projeta por toda a comunidade. Quando os trabalhadores do Luz e Caridade estão desdobrados durante o sono na instituição e vão visitar as casas das pessoas ali daquela comunidade que vocês estão vinculados para trabalhar. Centro Espírita, estamos vinculados com a comunidade que trabalhamos. E vamos visitar. São pessoas em depressões, são pessoas com conflitos profundos e que vão nos receber em espírito. Não pense que vocês trabalham só fisicamente quando estão no centro, não. Vocês estão vinculados magneticamente ao centro, ao trabalho do centro e à equipe do centro. Isso, portanto, é a vitória do amor. Né? Por isso que esse tema me veio logo. A vitória do amor, esse é o tema. À medida que a casa avança, à medida que o grupo avança, é à medida que o grupo se instrui. Mas não se instruir, ter conhecimentos por ter conhecimentos, mas se instruir para qualificar o amor que avança. Lembram? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. É o tema que está sendo trabalhado, inclusive, pela Federação Espírita do Estado da Bahia esse ano, né? Foi o tema escolhido para trabalhar esse ano, que é uma elucidação, uma orientação do Espírito de verdade. Está lá, Livro dos Espíritos, também, né? Livro dos Espíritos. Então, eram essas as reflexões. Eu não vim fazer uma palestra naqueles sentidos que a gente conhece mais acadêmico, né? Daquela coisa mais pensada estruturalmente, mas me confraternizar com esses queridos amigos que são todos vocês aí do Luz e Caridade e que sempre me recebem muito bem e com os quais eu venho tocando essa vida minha também de expositor e de alguma forma tendo condições de realizar a minha tarefa, que vocês amorosamente me acolhem, me suportam, e a gente vai fazendo essas trocas juntos. E eu sei da vibração da casa, do amor do coração de todos vocês. Não é? Então eu queria deixar essas pequenas reflexões sobre o tema, né? Que é o tema importante para todos esses nossas ações dentro da casa espírita. Estão ouvindo alguma coisa aí, vocês? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Então são essa a mensagem que eu tenho para vocês, queridos amigos do Luz e Caridade. Jesus abençoe vocês todos, conduz em seus corações sempre a energia do amor, da paz, do entendimento, porque o que as pessoas aguardam de nós sempre é vida. Todas as palavras, todas as ações, todas as atividades, todos os gestos
só terão sentido para o espírita, para o cristão, se nós conduzirmos de vida. E para isso é necessário amor. Muita paz, queridos amigos. Jesus abençoe a todos. E sigam na tarefa de amor a que vocês se candidataram. Muita paz a todos.